Bom, vamos resolver essa lista de exercícios, tá? Essa lista de exercício, que no caso em ordem, ela é a quinta lista, mas é referente ao capítulo 1 do livro de Física, tá certo? Bom, na primeira questão, ela diz o seguinte: tem duas esferas metálicas iguais, A e B, sustentadas por suportes isolantes. Inicialmente B está neutra e A está eletrizada positivamente. Colocando-se as duas esferas momentaneamente em contato e separando-as, observa-se em seguida que, bom, veja, A tem carga positiva e B está neutra. Esse é um caso clássico de eletrização por contato. O que acontece? Se eu tenho eletrização por contato, ao encostar em objetos, as cargas desses N objetos serão divididas em partes iguais. Ou seja, como aqui eu tenho duas esferas, certo? O que vai me acontecer é o seguinte: metade da carga de A vai passar para B, tá? Uma vez que quando eu junto, eu somo, né? E divido por 2. Então, a alternativa B. Certo? Depois, questão 2. Bom, questão 2 ele diz o seguinte: duas esferas idênticas estão eletrizadas com cargas de menos 4 microcoulomb. Então eu vou dizer que a carga 1 vale menos 4 UC e 8 microcoulomb. Então a carga 2 vale exatamente 8 UC, certo? Aí ele diz o seguinte: colocando-se as esferas em contato, o número de elétrons que passa de uma para a outra vale. Ok. Ó, esse cara aqui, ele está em microcoulomb. Vamos transformar isso em coulomb. Lembrando o seguinte: 1 microcoulomb vale 10 elevado a menos 6 coulombs. Certo? Então, logo eu vou ter menos 4 vezes 10 a menos 6 coulombs, tá? E vou ter 8 vezes 10 elevado a 6, a menos 6, perdão, coulombs. Ok? Bom, se elas são colocadas em contato, então vai haver eletrização por contato, ou seja, Q é igual a Q1 mais Q2. Como são duas esferas, dividido, certo? Por 2. Então, a carga resultante é igual a menos 4 vezes 10 a menos 6 mais 8 vezes 10 a menos 6 dividido, certo? Por 2. Vamos lá. A carga resultante é igual a... Veja que as potências são iguais, então eu posso operar normalmente, tá? Tá como se fosse uma variável. Isso aqui, ó. 8 menos 4. 8 menos 4, 4. Vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 2.
Bom, se eu tenho 4 para dividir para 2, eu sei que a minha carga resultante é de 2 vezes 10 a menos 6, certo? Bom, então seria a alternativa E. Veja o seguinte, ó, ele pergunta qual o número de elétrons. O que a gente acaba de achar é a quantidade de carga. Bom, para saber o número de elétrons, a gente tem que saber qual o número de elétrons de cada esfera, tá? Depois do contato, e fazer a diferença entre o número de elétrons antigos para saber quantos passaram. Então veja, como é que a gente vai descobrir o número de elétrons? A gente vai usar o seguinte, ó. A gente sabe que quantidade de carga é igual a mais ou menos o número de elétrons vezes a carga elementar E. O número de elétrons a gente achou aqui, ó, vale quanto? Vale 2 vezes 10 a menos 6, certo? Igual. Número de elétrons eu não conheço, tá? Veja só que a carga é positiva, então eu vou usar o sinal de mais. A carga elementar E vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Então isso é a mesma coisa de 1,6 vezes 10 a menos 19 N igual a 2 vezes 10 a menos 6. Bom, esse cara que está multiplicando vai passar dividindo. Então vou ficar com N igual 2 vezes 10 a menos 6 dividido, certo? Por 1,6 vezes 10 a menos 19. Bom, então, ó, o número de elétrons é igual. Vamos dividir aqui em cima no rascunho, certo? E vamos determinar o resultado, ó. 2 para dividir para 1,6. Bom, vamos acrescentar um zero e podemos eliminar a vírgula. 20 para dividir para 16 dá 1. 1 vezes 16, 16 para 20, falta 4. Não dá para dividir. Acrescento 0 e vírgula. 40 para dividir para 16, 2. 2 vezes 16, 32, 32. Para 40, faltam 8. Acrescenta 0, 80 dividido para 16, 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 10, 50. 50 com 30, 80. Para 80, nada. Bom, então eu tenho que o número de elétrons é 1,25 vezes 10 elevado a divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 19. Aí veja só, menos com menos, mais. Então, a gente vai ficar com o seguinte. A gente vai ficar com o seguinte.
Já que eu fazer os exames disso aí, né? Muito bem. Quem disse que mãe não quer comer bucita? É por estar alimentando. Para ninguém, né? O número de elétrons é igual. Então a gente tem o seguinte, que o número de elétrons é igual a 1,25 vezes 10 elevado a menos 6, menos com menos, mais 19, tá? O número de elétrons é igual a 1,25 vezes 10 elevado a 19 menos 6, 13. Então 10 elevado a 13. Agora note o seguinte. Esse é o número de elétrons após a eletrização. E antes da eletrização? Olha só o que a gente vai fazer, tá certo? Para determinar esse número de elétrons, eu vou pegar essa carga, tá? E determinar o número de elétrons que ela tinha anteriormente. Veja só. Ó, vamos lá. Olha só. Então, usando a fórmula quantidade de carga igual a mais ou menos o número de elétrons vezes a carga elementar. Bom, a quantidade de carga, 8 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Carga positiva, vou usar o sinal de mais. N vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Se isso é verdade, eu posso escrever que 1,6 vezes 10 a menos 19, N é igual a 8 vezes 10 a menos 6. Então, veja, esse cara que está multiplicando passa dividindo. Então, vamos ter o seguinte. N é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Bom, então vou ter o seguinte, dividindo aqui rapidinho, 8 para 1,6, multiplicando por 10, acrescento um zero e elimino a vírgula. 80 para dividir para 16, 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 10, 50. 50 com 30, 80. Para 80, resto 0. Então, o número de elétrons é igual a 5 vezes divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Menos 6 menos 19. O número de elétrons é igual a 5 vezes menos com menos mais. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 6 mais 19. O número de elétrons é igual a 5 vezes 10 elevado a 19 menos 6, 13. Então veja, antes da eletrização por contato, o meu número de elétrons era 5 vezes 10 elevado a 13. Depois da eletrização, o meu número de elétrons passou a ser, certo? 1,25 vezes 10 elevado a 13. Então, quantos elétrons passam
nessa eletrização? Bom, eu só preciso fazer a diferença. 5 vezes 10 elevado a 13 menos 1,25 vezes 10 elevado a 13. 5 menos 1,25, 3,75 vezes 10 elevado a 13. Com isso, achamos que o número de elétrons é igual a 3,75 vezes 10 elevado a 13. Logo, a alternativa correta é a letra A. Próxima questão. A questão 3 diz o seguinte para a gente, tá? Duas pequenas esferas idênticas têm cargas, respectivamente, de menos 14 microcoulomb, e a carga B tem a carga de 50 microcoulombs, tá? As duas são colocadas em contato e, após atingir o equilíbrio eletrostático, são separadas. Lembrando que a carga elementar de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19. Determine a carga elétrica de ambas após o contato. Bom, então a gente vai ter o seguinte, ó. A carga resultante vai ser igual a carga 1 mais a carga 2 dividido, certo? Por 2. Bom, quem é a carga 1? A carga 1 pode ser, tá? Menos 14 microcoulomb. A gente viu o seguinte, que 1 microcoulomb vale 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, tá? Se você quiser transformar, tudo bem. Vamos fazer isso direto dessa vez, certo? 14 vezes 10 a menos 6 mais 50 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso, certo? Dividido por 2. Ok. Vamos lá. Olha só. 14 menos 14, na verdade, mais 50. 50 menos 14. 36 vezes 10 a menos 6 dividido por 2. Então, a carga resultante vai ser igual a, aliás, 36 dividido por 2, 18, tá? Vezes 10 elevado a menos 6, certo? Ou, se você preferir, a carga resultante é 18 microcoulombs, tá? Ok? Bom, questão 4. Ele nos diz o seguinte: em um sistema eletricamente isolado, 3 corpos ABC com cargas iniciais de 4 coulomb, menos 8 coulomb e 0, respectivamente, verifica-se em seu interior um processo de transferência de elétrons. E ao final, certo? O corpo A ficou com uma carga de 2 coulombs, o corpo B menos 5,2 coulombs, certo? E ele diz mais, sendo a carga elementar E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19, o valor absoluto, tá? Ele quer que você determine a quantidade de elétrons, certo? Que o corpo C ganhou. Ok. Primeiro vamos determinar a quantidade de carga total desse sistema, tá?
a carga total é igual à soma, certo? 4 menos 8 mais 0. Então a carga total desse sistema é de menos 8 mais 4, menos 4 coulombs. Ok? Bom, a gente sabe que em um sistema isolado, a soma das cargas não se altera. Então, eu tenho o seguinte: essa soma, certo? Deve ser igual à soma da carga A depois do contato, mais a carga B após o contato, mais a carga C após o contato. Então, eu vou ter que 4 menos 8 mais 0 tem que ser igual a 2 menos 5,2 mais a carga C, que eu não conheço o seu valor. Bom, eu vou ter menos 4 igual a 2 menos 5,2. 3, menos 3,2 mais a carga C. Bom, se isso é verdade, também eu posso dizer que menos 3,2 mais a carga C é igual a menos 4. Consequentemente, a carga C é igual a menos 4 mais 3,2, certo? Somei 3,2 em ambos os membros. Bom, então a carga C vale o número de maior módulo, menos 4, então repete o sinal dele, tá? 4 menos 3,2, 0,8. Então a gente achou que a carga C vale menos 0,8 coulombs. Bom, então a gente terminou. Ainda não, porque a gente quer saber a quantidade de elétrons. Então eu quero saber o valor de N, certo? Quando eu tenho essa carga. Então, vamos usar a seguinte forma: quantidade de elétrons, só um momento, quantidade de elétrons é igual a mais ou menos quantidade de carga, perdão, igual a mais ou menos o número de elétrons vezes a carga elementar. Então, ó, a carga que eu vou utilizar é o valor da carga C, menos 0,8 igual a, carga negativa, vou usar o sinal de menos N vezes a carga elementar, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, certo? Bom, se isso é verdade, eu posso multiplicar ambos os membros por menos 1, ficando com os valores positivos. Então 0,8 é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 N, certo? E se isso é verdade, eu posso dizer que 1,6 vezes 10 a menos 19 N é igual a 0,8, certo? Bom, feito isso, esse cara que está multiplicando passa dividindo. Então eu vou ter o seguinte: N é igual a 0,8 dividido por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Então, vamos lá. A gente tem o seguinte: dividir 0,8 para 1,6. 0,8 dividido para 1,6. Bom,
Posso eliminar a vírgula aqui, tá? Porque ambos os números têm uma casa decimal. Estou multiplicando por 10. Aí fico com 8 para dividir para 16. Não consigo dividir. Acrescento 0, 0 e vírgula. 80 dividido para 16, 5. 5 vezes 16, 80 para 80, resto 0. Certo? Bom, feito isso, façamos o seguinte. N é igual a 0,5, tá? Vezes... Bom, divisão de potência de mesma base, né? Eu vou repetir a base e subtrair o expoente. 10 elevado... Mas, Marcos, não tem nenhuma potência aqui. Aí, veja. 0,8 é a mesma coisa de 0,8 vezes 10 elevado a 0. Porque qualquer número elevado a 0, o resultado é 1. 1 vezes 0,8, o próprio 0,8. Então, fico com 0 menos 19. Então, o número de elétrons é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos com menos, mais 0 mais 19. O número de elétrons é igual a 0,5 vezes 10 elevado a 19. Certo? E colocando esse cara em notação científica, vou andar uma casa para a direita, da esquerda para a direita, diminuo uma casa no expoente. 5 vezes 10 elevado a 19 menos 1. Finalmente, o número de elétrons é igual a 5 vezes 10 elevado a 18. E com isso achamos o número de elétrons, que era a pergunta da questão 4. Finalmente, a questão de número 5. Se a quantidade de elétrons envolvidas em um processo de eletrização for 5 vezes 10 elevado a 20, certo? Qual é o módulo da quantidade de carga após a eletrização, dado que a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Bom, esse aqui é bem fácil. Tudo que a gente precisa saber, tá? Fazer, na verdade, é aplicar na fórmula. A quantidade de carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. Então, a quantidade de carga é igual a 5 vezes 10 elevado a 20 vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Quantidade de carga é igual a 5 vezes 1,6, multiplicando aqui rapidinho, 5 vezes 6, 30, vem 3, 5 vezes 1, 5, com 3, 8. Uma casa decimal, então eu tenho aqui 8 vezes multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma-se os expoentes. 20 mais menos 19, tá? Coloca entre parênteses porque 19 está negativo. Quantidade de carga é igual a 8 vezes 10 elevado a menos com mais, menos, ou seja, 20 menos 19. Continuando aqui, tá? Deixa eu só apagar isso. Ó, quantidade de carga vai ser igual a, olha só, quantidade de carga é igual a 8 vezes 10 elevado a 20 menos 19, 8 vezes 10 elevado a 1, é o próprio 10,
E 8 vezes 10, 80 coulombs, certo? Bom, então com isso a gente termina a resolução dessa lista de exercícios, tá? Espero que tenha ajudado vocês e nos vemos na próxima resolução. Um abraço a todos.